Junji Ito é o mestre do horror corporal e Uzumaki é sua obra-prima. Assustador, perturbador e nojento, Uzumaki vai entrar nos espirais da sua mente. Uzumaki é um mangá japonês lançado em 1998. Ele chegou aqui pelo Brasil em 2018 pela editora Devir e agora em 2020 ganhou outra edição. Eu tô aqui com ele em mãos, eu fiz questão de comprar na pré-venda, porque eu queria muito ler ele assim, ao vivo. Eu gosto de mangá faz muito tempo já, sempre colecionei, só que eu queria ter ele em mãos para ler, porque eu realmente gosto mais da experiência de ter um quadrinho e ler ele ao vivo. Como vocês podem ver, esse aqui é uma antologia com todos os volumes, então é legal porque a gente já consegue ler ele de uma vez em uma sentada, 2 horas, rapidinho, passa muito rápido quando você está lendo o Junji Ito. Ele vem com essa capa aqui, que é uma capa falsa, né, que mostra aqui os dois personagens principais. Se você tirar essa capinha, tem outra capa também bem bonita, que segue as edições de fora. As edições que são vendidas lá nos Estados Unidos e em outros países, que tem essa capa mais vermelha e com preto. A qualidade da edição é bem legal. Eu acho que se você ler várias vezes, pode ser que dê umas ranhuras aqui que ficam meio feias, mas acontece, né? É isso que é o risco de ter um volume bem grande desse jeito. Mas eu acho que é bem seguro. Eu acho que ele vai durar bastante e as páginas também são com papel de boa qualidade. Eu não sei exatamente que papel que é esse, mas é bem legal. E também é num tamanho muito bom. Então você pode ver aqui. Propaganda, Devir. Uzumaki é um dos mangás mais influentes do mundo e é um dos clássicos no Japão. Apesar de ser horror, que é um gênero que já não é muito bem visto por aí, a gente consegue ter ele citado em várias listas de quadrinhos, que entram aí também quadrinhos de outros países, né? Então a gente pode ver como que ele é valorizado. A obra foi até indicada ao Prêmio Eisner em 2003 e ela também já foi adaptada para o cinema. A história envolve a cidade de Coruso, que é uma pequena vila que é atormentada por vários fenômenos esquisitos que não têm explicação e nem motivo. A história é contada pelo ponto de vista da Kirie, que é a personagem principal, e seu namorado, que chama Shuichi, que é o pior namorado de todos os tempos. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Em cada capítulo, a gente acompanha uma história estranha que sempre envolve o mesmo elemento, o espiral. A Kirie, a nossa protagonista, é apresentada a essa maldição do espiral pelo Shuichi, o seu namorado. O pai dele começa a ficar obcecado pela forma de espiral. Ele até tem um quarto que ele desenhou inteiro com espirais, ele quer cerâmicas com essa forma, ele enrola a língua dele em forma de espiral. Ou seja, a cada dia que passa ele vai ficando mais obcecado por essa forma de espiral, sem explicação nenhuma e de uma forma muito assustadora. Como eu disse, o Junji Ito é o mestre do horror corporal, então ele consegue desenhar muito bem como que essas obsessões que acontecem na cidade vão transformando o corpo da pessoa. Ela aos poucos vai se transformando em um monstro por causa dessa maldição. Em dado momento, esse cara se transforma em um próprio espiral. Você realmente tem que ler o mangá para entender como que é isso, mas eu tenho certeza que você vai se impressionar com a cena chocante que é isso. Parece meio bobo quando a gente fala que a maldição é de um espiral e não tem por que ter medo de um espiral, né? Afinal, é só uma forminha normal da natureza, enfim. Mas o Junjitsu ele consegue trazer esse terror, esse horror cósmico mesmo para dentro do mangá. Então, a cada dia que passa, novos fenômenos vão acontecendo naquela cidade, todos envolvendo a forma de espiral. E parece que a galera tá meio que apática a tudo que está acontecendo. Eles entendem que algo está acontecendo de ruim na cidade, mas ninguém faz nada para investigar aquilo ou tentar fazer com que o fenômeno pare. A maldição dos espirais parece envolver toda a cidade. A gente vê pessoas se transformando em animais em forma de caracol. A gente vê também furacões atingindo a cidade, causando muita destruição. A gente vê morto voltando para a vida. Enfim, todas as coisas de ruim que estão acontecendo na cidade são envolvidas pelo mistério do espiral. A arte do Junji Ito é extremamente detalhada e muito bem feita. A gente consegue ter essa noção de suspense a cada página. A gente tem essa coisa no cinema de que são várias cenas seguidas, que a gente sabe que pode
levar um susto junto com a trilha sonora, junto com o aspecto da cena. No quadrinho, a gente também tem isso. A gente pode ter um quadro muito impactante e quando você vira a página, pá, vem aquele susto. Isso é muito interessante. Ele tem essa técnica muito boa de contar uma história de terror pelos quadrinhos. Ele tem uma riqueza de detalhes muito grande nos quadros. E eu me peguei até ficando meio paranoica com os espirais. Em uma cena que não estava acontecendo nada, eu vi um espiral ali e eu falei, caraca, vai dar ruim. Porque tem um espiral ali, vai dar ruim. A gente fica meio tenso durante toda a obra, porque a gente sabe que aquilo ali está escalando e está ficando cada vez pior. E a gente já desconfia que tudo vai dar errado. Aquele susto que eu levei foi totalmente irracional, assim, sem motivo nenhum. E com isso eu consegui entender por que os personagens estavam tão aterrorizados por aquela forma de espiral. Como o Shuichi mesmo, que teve o pai dele morto daquele jeito, ele começou a ter um pavor muito grande daquela forma. A gente aparentemente não tem uma explicação para aquilo tudo que está acontecendo. E o horror realmente não precisa de uma origem. A gente não precisa ter explicado exatamente o que tem por trás daquilo. É interessante? É, mas nem toda obra precisa disso. A gente pode ter o medo pelo próprio medo, e eu acho que isso que é interessante nas obras do Junji Ito. Em Uzumaki, a gente vê uma trama que é totalmente focada no terror. A gente tem personagens que não são muito bem construídos, eles servem mais como uma testemunha ocular do que está acontecendo. Eles não têm muitas vontades, não têm muito pretensão, mas a gente consegue se envolver na história do mesmo jeito. A gente até não se importa muito quando eles morrem ou quando eles fazem alguma coisa diferente. Contudo, a gente consegue fazer um paralelo com a própria sociedade japonesa. A gente sabe que o povo japonês tem uma educação muito rígida e muito impessoal. A gente vê isso piorando cada vez mais com a chegada da tecnologia, as pessoas vão tendo menos filhos, vão se envolvendo cada vez menos e realmente passam a se preocupar menos com o que está ao redor delas. A gente vê muitas coisas ruins no Japão, como questões sociais, questões financeiras. As pessoas são obrigadas a estudar muito, a serem bem-sucedidas na sociedade. Isso deixa as pessoas meio apáticas, porque elas não veem saída. E é por isso também que a gente tem no Japão um índice muito grande de suicídio, que é um assunto super sério. Essas pessoas não veem uma saída para a vida e elas realmente vão até o limite. A gente tem até um fenômeno no Japão de pessoas que desaparecem por conta própria e não querem mais ser encontradas. Elas não aguentam mais o trabalho, o estudo, a família. E com essa pressão toda, elas resolvem largar tudo e sumir. Você não sabe o que aconteceu com elas, você não sabe o porquê delas terem sumido, mas elas realmente deixam tudo para trás. Agora a gente entra na zona de spoilers, então tchau. Quando a gente chega no finalzinho da trama, a gente vê a cidade em um estado de completo caos. As pessoas começam a ir até casas que não são atingidas por esses furacões que estão atingindo a cidade tão violentamente. Essas casas são ruínas que estão nessa cidade há muito tempo e ninguém entende por que elas não são atingidas. Eles começam a ir para essas casas, só que acontece que é muita gente. Então eles acabam virando um espiral enorme de pessoas amontoadas. Essa situação por si só parece ser desesperante, só que vai ficando pior. Sempre tem como ficar pior. Um dos moradores tem a ideia de ampliar essas casas para que eles possam caber direitinho lá, né? Porque estava todo mundo se escondendo lá. Só que acontece que ele começa a criar um próprio espiral na cidade. Ele faz uma construção que vira um enorme espiral bizarro de pessoas juntas que estão desesperadas. O Shuichi e a Kirie, o namorado babaca e a nossa protagonista, vão até o centro desse espiral e acabam encontrando uma forma gigante espiralada e eles não entendem o que é aquilo e realmente não é explicado o que é aquilo, mas o Shuichi dá aquela ideia de que aquela forma pode estar amaldiçoando a cidade, fazendo com que tudo se mova ao redor do espiral. Nesse momento, a Kiria estava se mantendo firme até o final. Ela queria descobrir mais sobre aquilo, só que o Shuichi, ele fala assim, gente, é isso. Vamos virar espiral junto, vamos dormir aqui, vamos... Enfim, é muito doideira, muito doideira.
Aí eles se juntam em uma cobrinha muito louca e viram um espiral junto com todas as outras pessoas da cidade. E no final a cidade provavelmente vai se comer dentro de uma espiral, vai desaparecer e aquelas ruínas vão continuar ali para que outras pessoas venham ocupar a cidade e acabem sendo atingidas pela maldição também. Então, assim, que é isso? Não sei. Então é isso. Depois de toda essa história, você fica até sem fôlego. Eu fiquei sem fôlego e tá calor hoje. Com tanta coisa estranha acontecendo, realmente, tudo isso que eu contei é só uma partezinha pequena do que permeia essa cidade. Tem casos de grávidas que querem chupar o sangue das outras pessoas, tem casos de gente caracol que anda por aí se arrastando, tem caso de morto-vivo. Então, assim, é um prato cheio para quem gosta de terror. Tem muita coisa e com certeza alguma dessas histórias vai te deixar pensando por muito tempo. Então esse foi o Uzumaki, espero que vocês tenham gostado. Esse livro ainda está em venda pela Amazon, eu consegui um desconto bem legal, então a Amazon me patrocina. E desculpa pelo áudio do vídeo, eu acabei perdendo meu gravador, eu não sei o que aconteceu com ele, eu vou ter que dar uma olhada para ver se ele ainda está funcionando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa pela minha ausência, eu estava bastante atribulada no trabalho, mas acho que agora vai dar uma acalmada. Então é isso, prestigiem, compartilhem o vídeo, curtam e deixem o seu comentário com a sua sugestão. Lembrando que a gente sempre fala sobre terror e também sobre mangás, filmes, livros, tudo que for mídia de terror a gente pode estar falando aqui no canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo!